Vamos então, o nosso assunto hoje está baseado na pergunta número 10 e vamos tentar entrar na pergunta número 11. A pergunta do nosso catecismo é justamente essa, né? Como Deus criou o homem, né? Nós terminamos semana passada o nosso encontro da semana passada, nós terminamos com o início da pergunta número 10, né? Deus criou o homem, macho e fêmea, falamos da questão da imagem de Deus, né? Que o homem, né? O ser humano, homem e mulher, são a imagem de Deus, né? E Deus, conforme criou, por isso o casamento, não é? Nós falamos um bocadinho do casamento, e o casamento ele também reflete a mesma essência da Trindade Santíssima, não é? Enquanto que a Trindade são 3 em 1, aqui na Terra 2 em 1, mas agora com Deus 3 em 1 também. E agora então nós vamos ter uma visão um pouco mais dinâmica dessa criação. E aqui eu compartilho a minha tela. E nesse compartilhamento, deixa eu ver se está compartilhando, acho que sim. Estão a ver aí? Estão todos a ver a tela? Estão lembrando dessa imagem aí, não é? Deus pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Interessante que nessa versão aqui, vocês podem perceber, a imagem de Deus o criou, quer dizer, o criou foi o homem, quer dizer, o homem genérico, né? Homem e mulher os criou, agora homem e mulher, os héteros, né? Então, vamos nos lembrar da palavra criar, né? Criar. Quando Deus criou, né, os céus e a terra, quando Deus fez todas as coisas, ele agiu. A palavra é importante aí. Quando nós pensamos em criar, criar é um verbo, né? Todo verbo denota ação, correto? Todo verbo denota ação, né? Criar, fazer, moldar, modelar, né? Separar, falar. Então, são ações. Então, por incrível que pareça, vocês percebem claramente o primeiro ato de Deus aí, que é a missão. A missão. Por quê? Porque toda ação é, naturalmente, uma missão. Não é? Quando você está em missão, você está a fazer alguma coisa. Assim mesmo foi Deus. Quando Deus criou, quando Deus se revelou, todas essas ações de Deus são ações missionárias, ok? São ações missionárias. Por isso que, quando nós começamos a estudar um pouco de missões, nós vamos começar a perceber que a obra missionária de Deus, quer dizer, nós falamos da missão de Deus, né? A obra missionária de Deus, ela não começa no mandamento de Jesus lá nos evangelhos, né? Qual foi o mandamento de Jesus nos evangelhos? Vocês se lembram? Estou falando para missionários, né? Qual foi?
Porque você estava falando do Ídige, pastor? Isso. Quando Jesus se encontra com os discípulos, ele comissiona e diz, ide, ou, né, vão para todas as nações, pregam o evangelho, né? Mateus diz, fazei discípulos, João diz, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Mas há muitos acham que obra missionária de Deus, a partir de Jesus, começa aí. Mas a obra missionária de Deus, quer dizer, a missão de Deus, começa no Gênesis. No Gênesis, quando Deus criou. Então, quando Deus faz, ou ele cria, ele está, vamos usar um verbo aí, ele está missionando, ele está saindo de si e indo até então. Quer dizer, é uma ação de Deus, não é? Isso é muito importante para nós, porque quando nós vamos estudar a obra da criação, pouco nós falamos sobre isso, percebe? Pouco nós falamos sobre esse caráter missionário de Deus. Quando Deus se revela, ele também está fazendo uma obra missionária, né? Ele está agindo, ele está criando, ele está julgando, ele está salvando, ele está falando, ele está consolando, ele está. Então, Deus é um Deus missionário. Quer dizer, o caráter de Deus, né? Vejam, Deus não criou apenas, mas ele missionou. Ele é um Deus missionário. Então, é por isso que antes da gente conhecer, antes da gente conhecer o que Deus é, a gente conhece o que Deus faz em primeiro lugar. Entende? Então, quando a gente vai apresentar a Deus, quando a Bíblia vai apresentar a Deus, ela não vai dizer assim, quem é Deus? Né? Gênesis 1, versículo 1, não começa com uma pergunta, quem é Deus? E a resposta lá do nosso catecismo, Deus é eterno, infinito, parará, parará. Você não tem essa definição. Como é que nós conhecemos a Deus? Conhecemos a Deus por aquilo que ele faz, não é? Por aquilo que ele faz. Ele criou, ele falou, haja luz, ele achou tudo muito bom, não é? Ele separou as águas, separou as terras, criou luminares. Todas essas ações são ações missionais, certo? Por isso que a missão vem antes da teologia. Por isso que a missão vem antes da teologia. Por exemplo, quando nós queremos conhecer a Deus, a Bíblia manda a gente olhar para os céus, não é? Por quê? Porque os céus manifestam a glória de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, você vê a glória de Deus um dia, outro dia, uma noite, outra noite, não há linguagem, não há palavras. Então, esse aspecto é muito importante para nós, porque quando Deus criou todas as coisas, ele revelou-se um Deus missionário, tudo isso foi num aspecto antes da queda, antes do pecado entrar no mundo, antes do pecado entrar na vida do ser humano. E o que ele faz, então? Agora vou compartilhar de novo a minha telinha, meu ecrã. Então, o que ele faz? Ele agora vai, veja o que é a missão, ele vai dar início a um relacionamento com toda a sua criação. Toda a sua criação.
E isso é muito importante para nós. Nós falamos alguma coisa quarta-feira passada sobre isso, né, que Deus vai criar um relacionamento e um relacionamento de amor, né? O mesmo ambiente que ele vive entre as pessoas da Trindade é o mesmo ambiente que ele vai criar no Éden. E ele vai criar justamente tendo o ser humano como imagem de Deus, não é? E então o que ele vai fazer? Ele vai criar o ser humano na mesma condição, veja só, na mesma condição que ele vive, né? Por exemplo, Deus é um ser livre. Quando Deus criou o homem à imagem de Deus, ele criou o homem um ser livre, pronto para tomar atitudes, para decidir, não é? Veja que o homem, o ser humano, não é um robô. Ele não é um robô. Ele foi criado, é claro, nós estamos falando isso antes da queda, né? Então, quando o homem não é um ser livre para ser independente, mas ele é um ser livre que pode tomar as decisões que ele achar que deve tomar. Ele também foi criado um ser moral. Então, por quê? Porque Deus é um ser moral. O homem não é imagem de Deus. Então, quando Deus criou o ser humano, ele cria o ser humano, ele vai transmitir ao ser humano aspectos morais, né? Verdade, justiça, santidade. Você vai procurar o homem, o ser humano, Adão e Eva, eram santíssimos, como Deus era santo. Por quê? Porque Deus habitava com eles ali, não é? Ele também vai criar o ser humano um ser racional, correto? Ele vai ser um Deus, um ser racional, que ele vai usar suas faculdades mentais. Ele vai usar a sua inteligência. Ele não é apenas um ser emocional, mas é um ser racional. Quer dizer, ele sabe as consequências dos seus atos. É tanto que quando você está com. Vocês estão podendo me ver aí também, não? Dá para ver? Na janelinha? Então, veja lá. Quando o Senhor disse ao homem e à mulher, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 16, Gênesis 16, ele diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, veja lá, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem sabia das consequências, por isso ele é um ser moral. Desculpe, ele é um ser racional, não é? Então, certamente. E ele é um ser também espiritual. Por que ele é um ser espiritual? Porque o Espírito de Deus habitava dentro do ser humano. Correto? Então, quando nós pensamos nessa ação criativa de Deus, ou criadora de Deus, então nós estamos a ver a missão de Deus. Deus criou o homem como um reflexo, uma imagem. E todos esses aspectos existiam na vida desse ser humano. Agora que a coisa vai ficar mais interessante, porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele
concedeu antes da criação, hein? Veja que antes da criação, Deus concedeu, desculpe, antes da criação, hoje eu estou trocando tudo. Antes da queda, antes do pecado, Deus concedeu alguns mandados, algumas ordens para o ser humano. Se você ler o versículo 26, o versículo 28, você vai ver que há alguns mandados. Então, nós vamos chamar esses mandados de mandado cultural, mandado social e o mandado espiritual. Veja que o homem estava no Éden, né? Estava no Éden, ele havia ali no Éden um ambiente espiritual, comunhão com Deus, mas Deus chega para o ser humano e diz antes do pecado. Então, esse negócio de missão não existe depois. Missão existe antes. Por quê? Porque a palavra missão aí tem a ver com ações. E o que ele mandou o homem fazer? Vocês estão aí com a Bíblia na mão? Vamos ver aí de novo. Nós lemos já esse texto, mas nós vamos ler novamente. Percebam aí o versículo 26. Cláudia, pode ler para nós, por favor, o versículo 26? Qual capítulo, pastor? É 1, versículo 1. Verso 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, notem bem aí que o versículo 26 está falando sobre uma ordem, um mandado, um comissionamento cultural. Em que sentido cultural? Quando nós falamos cultural, nós estamos falando tudo que... O que é cultura? Vamos definir o que é cultura, né? Antes da gente prosseguir. Hoje, por exemplo, o Edmundo e a Sânia estavam falando sobre especialmente a Sânia estava falando da dificuldade dela dos cabo-verdianos, né? É isso? Cabo-verdiano. Cabo-verdianos, eles falam naturalmente em crioulo. Então, isso gera uma dificuldade, né? Porque nós falamos brasileiro, a Sânia fala português brasileiro, né? Então, ocorre que o que é uma cultura? A cultura ela é formada por elementos linguísticos, é formada pelos elementos dos costumes, usos e costumes, né? A cultura é formada por uma história, a cultura é formada por elementos religiosos. Então, tudo que nós estamos aqui a pensar em cultural envolve a administração, a regência daquilo que foi dado ao homem. O que foi dado ao homem aí? Ele disse assim, Deus disse assim para o Adão e para Eva. Versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, domine ele sobre os peixes do mar, então envolve o mar, envolve as aves dos céus, então mar, céus e terra. Percebem aí? Mar, céus e terra.
Então, todos os elementos ali simbolizados por esses animais, seja no céu, na terra, no mar, nas águas, o homem ele deveria exercer uma função de domínio, não de tirania, mas de domínio. Ele é a coroa da criação de Deus e ele vai administrar. Ele não vai administrar somente o jardim do Éden, ele vai administrar toda a terra. Veja que isso tem a ver com uma expansão. Sai-se do Éden e abre-se, então, para toda a terra. Isso, então, nós chamamos de mandado cultural. Desenvolver cultura, percebe? Desenvolver cultura. Isso é natural do homem. Então, Deus conhece as nossas culturas, por isso que todas as culturas, elas são receptivas ao Evangelho, à verdade de Deus, percebem? Então, não importa qual seja a cultura, o que importa é que o homem recebeu de Deus a possibilidade de administrar toda a criação de Deus. Então, nós vamos ter o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Né? Isso não é aula de biologia, né? Mas é mais ou menos isso. Né? Então, veja que obra missionária. Né? Nós fomos chamados a continuar esta obra missionária. E agora eu volto lá para a nossa telinha e vamos mais uma vez, olha lá, agora nós temos um mandato social, percebem aí? O mandato social. Versículo 28, o que nos diz aí? Sânia, pode ler o versículo 28? Faz favor, dá para ler aí? Versículo 28? Sim. Então. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Mais uma vez, vocês têm aí o mandato cultural, mas agora um elemento a mais, que é o mandato social. O que é o mandato social? Ora, social tem a ver com interpessoalidade. Né? Então, significa que, quando Deus diz assim, sejam fecundos, olha lá, frutificai, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Relacionamento físico e espiritual com o homem e a mulher. Eles deveriam fazer meninos, certo? Tem que encher, não o Éden ia se encher, não é? Se o homem não tivesse sido expulso, veja só, se o ser humano não tivesse sido expulso do Éden, então o que ia acontecer? Adão e Eva ia fazer tanto menino que haveria uma expansão. Veja que isso é missão, isso é missões, né? Vamos chamar de missão no sentido singular. Então, o ser humano ele vai encher a terra com o ambiente do Éden, antes do pecado, hein? Antes do pecado. Então, a obra missionária é encher a terra com os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, mas com o ambiente do Éden. O Éden ia expandir, certo? Veja que coisa maravilhosa, que plano maravilhoso. Não é? E agora, em terceiro lugar, seria o mandato espiritual,
São mandados que Deus vai dar ao homem. Que mandado espiritual é esse? Não é? Que mandado espiritual é esse? Então, o mandado espiritual é obedecer. Correto? O mandado espiritual é esse, obedecer. Qual foi o teste que Deus colocou para Adão e Eva? Qual foi? O teste. Não comer da árvore. Não Não comer comer do fruto. do fruto. Do fruto. Não sei se era uma jaca ou se era uma melancia. Não, melancia, bom, pode ser uma melancia também, não é? Ou então, deixa eu ver aqui, uma fruta que a minha esposa gosta, é aquela... Tem Diospiro, eu nunca vi esse negócio na minha vida. Ela veio... Aí tem Diospiro, Edmundo? Aí tem Diospiro? Aqui não sei nem o que é isso. Então, a minha esposa gosta aqui de... tem piqui. Aqui tem piqui, pode ser um piqui. Piqui, Aqui pode no ser. Brasil, não é? Então, aqui a minha esposa gosta de Diospiro. Ainda bem que ela não está grávida, senão o bichinho ia chamar Diospiro, né? O menino ia chamar Diospiro. Diospiro, vem cá. Didi. Bom, então, veja o versículo 16 aí, capítulo 2 de Gênesis. Deus diz assim: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. E o 17 diz: contudo, não comerás a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que Deus queria? Deus queria que eles obedecessem. O que é isso? Isso é um pacto. Um pacto. Deus fez um pacto com eles. Um pacto de obediência. E o que é obediência? Obediência é obra. Correto? Não é? É obra, é prática. Não é? Quando Deus diz coma ou não coma, ele está chamando a uma questão prática. Obedecer é esforçar-se por, é um ato de obras. E esse é o pacto que Deus fez com o ser humano. O pacto que Deus fez com o ser humano foi um pacto espiritual baseado na obediência. Por isso que nós chamamos, no estudo depois da doutrina, nós chamamos de pacto das obras. Não é? E o que aconteceu com isso, com essa situação? O homem, ele não foi fiel, não obedeceu, não quis obedecer, veja, não quis obedecer, não é? E aí, então, ele deixou esse pacto aberto. Deixou o pacto aberto. Não fechou esse pacto. Porque o que é um pacto? O que é um concerto? Uma aliança? O que é um pacto? Ana Maria, o que é um pacto? Uma aliança? Você fez uma aliança com o seu marido algum dia? Sim, no casamento, não foi? Então, Não, porque que o pacto é que Deus faz conosco. Quando sim, não, eu estou perguntando pacto no sentido simples, assim. Quando você faz um pacto, você fez um pacto com o Johnny, né? de respeitar, Qual foi o pacto? Qual foi o pacto? Vamos lembrar do pacto aí. Qual foi o pacto? de respeitá-lo, não foi? Você respeitá-lo ou ele respeitá-la? Não, ele me amar até a morte Hum, e eu de respeitá-lo. é. Até a morte. Mas também até a morte, não? Pois.
Então, o pacto só existe quando existem dois lados. Dois lados, né? Por exemplo, o pacto que a minha mulher fez comigo, e eu fiz com ela, mas ela fez comigo um pacto. E nesse pacto ela disse que ela vai fazer cuscuz para eu comer até o final da minha vida. É muito bom, né? Bom, mas aí o pacto só existe quando há duas pessoas. Se um não corresponde, o pacto fica aberto. Ele não se fecha. E foi isso que ocorreu. O pacto que Deus fez com o ser humano, ele ficou aberto. Então, esse é o primeiro aspecto. Nós trabalhamos, então, aspectos missionários ou missiológicos. Esses aspectos missiológicos dentro da criação estão aí embutidos. O homem foi chamado para expandir o Éden, ele foi chamado também para dominar a terra. Isso significa que todas as ações do ser humano, dentro desse pacto, que era espiritual, ele tinha um propósito. O propósito era de tornar tudo espiritual. Não havia, por exemplo, alguma ação do ser humano que não fosse espiritual, porque Deus estava nele. Tudo que ele fazia havia todas as coisas eram sagradas, né? Até o relacionamento físico, né? O ato conjugal era espiritual, não há nada, veja só, não havia nada que não fosse espiritual. O problema foi que o homem desobedece, não é? E aí então as coisas vão, como nós dizemos lá no interior de São Paulo, desgringolar, não é? Vão em bestia, como diz o italiano, né? O italiano diz em bestia. Então, o que ocorre? Vamos lá um bocadinho a mais. O que Deus vai fazer? Na sua misericórdia, ele vai promover aquilo que nós chamamos da obra da providência. Então, vamos entrar nessa providência. Veja que tudo isso está dentro do aspecto também missionário. Deus criou e Deus vai providenciar. A palavra providência é muito importante para nós aí. Não é? O que Deus vai providenciar? Deus é um Deus criativo, mas também Deus é um Deus providente. Ele vai promover alguma coisa, ele vai providenciar alguma coisa. Ok? Alguma pergunta? Algum ponto que chamou sua atenção até agora? Sim, pastor. Logo no começo, eu não apontei aqui, mas logo no começo o senhor falou sobre a cultura. E aí falou que todas as culturas, acho que foi esse o termo, se não estou enganada, se os irmãos podem me ajudar, toda cultura assimila Deus, alguma coisa assim. Todas as culturas, elas são receptivas Sim. ao Evangelho. O Evangelho, como é um princípio, ele é supracultural, quer dizer, está acima das culturas. Por isso que todas as culturas podem receber o Evangelho. É claro que dentro do seu contexto, o Evangelho de Cristo, ele faz diferença na vida de qualquer cultura. Não existe cultura nem certa nem errada. O que existe hoje, mas naquela época já havia cultura, antes do pecado.
Mas o que ocorre é que a cultura se corrompeu também. Então, existem áreas da cultura que são demonizadas e áreas da cultura que são ainda mais achegadas a Deus. Algumas partes que são positivas, outras que são negativas, não é? Então, o aspecto cultural aí, principalmente nós que estamos a lidar com cultura todos os dias, a cultura é importantíssima para nós, principalmente, no caso, para nós proclamarmos, anunciarmos o Evangelho. O Evangelho ele é adaptável, ele é aplicável em todas as culturas. Então, vale salientar que quando o Adão e a Eva tinham lá a sua cultura, a presença... O que é o Evangelho? É a presença de Deus. Então, eles viviam, tinham a sua vivência, a sua convivência, Deus estava neles, o Espírito de Deus estava neles, e Deus mesmo, através de Cristo, vinha tomar presença entre eles ali no Éden. O que fica claro ali que Deus, o texto diz, Deus descia, né? Foi até o dia que Deus desceu e não encontrou o Adão, né? E o Adão foi se esconder no meio dos arbustos lá com medo de ser visto por Deus, porque já sabia que tinha feito coisa errada, né? E então é isso, quer dizer, sim, mas aí a dona Raquel perguntou. Não, aí foi só para complementar aí o que o senhor falou, e porque às vezes, eu não sei se eu estou enganada, mas às vezes as pessoas que vão tratar do evangelho, fazendo missão, às vezes não conseguem ter uma percepção mais respeitosa do que seja a cultura, do ponto de vista do que Deus pensa da cultura quando criou o homem, a mulher e o Éden. É como se a cultura não fosse algo vindo de Deus, percebe? Uhum, E aí acaba que não respeita a cultura, vai para um país onde ele vai apresentar o evangelho, mas se o missionário não tem essa concepção clara de que Deus, desses mandatos que Deus deu para o homem, culturais, mandato social, isso que o senhor falou, às vezes levam um evangelho muito ríspido e até banalizam ou mesmo não respeitam a cultura para onde eles vão. Sim. Veja que Deus viveu a cultura do homem, né? Quando Deus descia, quando Deus se envolvia, ele viveu a cultura do homem. É tanto que a tal ponto de se tornar homem, né? Então, veja que como é interessante e importante a gente entender isso. Que a cultura está lá atrás. Agora, nós temos que dar as devidas proporções, porque a cultura... O que aconteceu com esses mandatos depois que o homem pecou? O homem foi criado para quê? Você se lembra da primeira pergunta do breve catecismo, do catecismo menor? Qual foi a primeira pergunta que a gente estudou? Agora! Olha aí, primeira perguntinha. Qual é o fim principal do homem? Principal do homem. Qual o fim principal do homem? Muito bem, vai ganhar um bombom virtual na próxima aula, né? Então, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, quer dizer, ter prazer em Deus. Então, quando Deus fez o homem à imagem dele, o homem ele retribuiria, veja, que a obediência vem depois, hein? A obediência vem depois, mas ele retribui. A obediência também é glorificar a Deus. Como é que o homem ia glorificar a Deus? Obedecendo. Mas o ter prazer em Deus.
né? Ter prazer é estar satisfeito. O que é prazer? O que é ter prazer em alguma coisa, né? É ter satisfação, é estar contente, é viver satisfeito. Então, quando a gente está satisfeito, a gente tem tranquilidade, tem paz, tem... Então, essas são experiências profundas que marcam o relacionamento de Deus com o homem. Então, o que aconteceu? Todos esses mandatos, mandato social, cultural, espiritual, quando o homem desobedece, ele perde o foco. Qual era o foco do homem? A glória de Deus. Quando o homem perdeu o foco, para onde foi que ele foi apontar? Ele foi apontar para ele mesmo. Então, ele desviou-se do propósito pelo qual foi criado. Então, por exemplo, os mandatos foram continuados. Olha, os mandatos continuaram, eles não se acabaram. Desenvolver cultura, fazer filho, gerar, isso é algo que ocorreu antes da queda. Veja que gerar filhos não é um ato posterior ao pecado. É um ato anterior ao pecado. Não é? Então, o que ocorre? Ocorre que o foco dos mandatos se desviaram. O homem continua fazendo cultura hoje, só que a cultura é para a glória dele, glória pessoal, né? O homem continua fazendo tecnologia, né? Só que a tecnologia que o homem vai fabricar, ele vai fabricar para a sua glória pessoal. Quando, na verdade, a tecnologia que o homem era para desenvolver para a glória dele, para encher a terra do conhecimento de Deus. Então, a família, por exemplo, o que ocorre com a família? A família havia, antes da queda, homem e mulher eram iguais. Depois da queda, o que aconteceu? O homem vai oprimir a mulher, não é? Oprimir a mulher. Por quê? Porque o homem vai perceber que ela não é companheira, ela é concorrente. E essa é a desgraça de um casamento. A desgraça de um casamento é quando não existe companheirismo, mas sim concorrência. Inúmeros casamentos se acabam porque os cônjuges, hoje, eles concorrem entre si. Não é? Então, antes da queda, havia uma igualdade. Homem e mulher juntos faziam a imagem de Deus. Não era só o homem a imagem de Deus, mas a mulher também era imagem, formava eles se completavam, né? Então, hoje, por exemplo, é claro, com Cristo, com o Senhor Jesus, ele vai reacondicionar os nossos valores, a nossa vida, vai gerar em nós uma nova criação, começamos a vivenciar isso. Então, todos aqueles atributos, todas aquelas coisas que ocorriam antes da queda, eles começam a ser refeitos hoje. Por isso que o texto de Efésios é muito claro. Dá uma olhada aí no Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4. Veja lá. Vamos ver aqui. Efésios 4, 22. Veja aí.
Por isso que este é o propósito de Cristo na vida de um ser humano. Vou pedir ao irmão Edmundo para ler 22, 23 e 24. Efésios 4, 22. No sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Muito bem. Percebe aí que o propósito de Cristo ter vindo até nós, a sua obra vicária, a sua ressurreição, é para que uma nova criação surja dentro de nós. Não é? Ele diz assim, vos despojeis do velho homem, não é? O velho Adão, e nos renovemos nos, quer dizer, a palavra é sentido, é entendimento, e vos revistais do novo homem, quer dizer, a nova criação, né? Que é criado segundo Deus, e é criado em verdade, justiça e santidade. Os mesmos elementos antes da queda do homem. Percebem isso? Então, é isso aí. Ok? Mais alguma perguntinha? Legal, legal. Vamos lá. Eu acho que eu não vou entrar na pergunta 11, não. Deixa eu ver. Pergunta 11 é interessante também, né? A gente pode fazer uma introdução. Vocês estão me ouvindo? A gente pode fazer uma introdução e aí a gente... Podemos prosseguir? Será que vocês aguentam? Mais 10 minutos aí? Dá para ir? Eu tenho uma pergunta. Ô, irmão, pode... O meu maior problema no Brasil, durante os 3 anos no Brasil, foi de eles se acharem que a cultura deles era melhor do que a minha cultura. Então, isso me deu pau na cabeça. Brasileiro, meu irmão. Brasileiro é um nó. Sabe o que é um nó? Mas não só brasileiro, eu penso É verdade, que é verdade. as culturas, elas vão sempre viver essa guerra, né? Que uma cultura é melhor do que a outra. E Isso é fruto da queda. E que mesmo no mesmo país tem essa guerra, né? Das Sim. regiões. Não, esta região é melhor, não, esta cidade é melhor, não é? Pois, veja só, eu sei, olha, eu só amo a Cláudia por Cristo, que a Cláudia é do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, entendeu? São Paulo e Rio de Janeiro sai faísca, não é? Sai faísca. Então, viu, Cláudia, eu amo você em Cristo. é como o nordestino e o paulista, porque o paulista se acha superior ao nordestino, mas foi o nordestino que criou São Paulo, né? Então, tem tudo isso. Quer dizer, na verdade, viu, irmão Edmundo, eu imagino, por exemplo, a Ludmilla, como ela sofre na Rússia. Porque esse aspecto cultural, principalmente a ideia de subcultura, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? Se você perceber aqui, nós não temos nenhum norte-americano aqui, mas o norte-americano, ele tem justamente essa ideia de que ele é o dono do mundo, né? Então, quando você, por exemplo, está falando, se ele vem para o seu país, você veja como é que é a ideia de subcultura. Você tem que falar inglês com ele quando ele vem para o seu país. Ele não tem que falar em português.
Quer dizer, veja como soa muito mal esse negócio. Quer dizer, isso aí significa a ideia de cultura boa e cultura ruim, né? Mas não, pastor, não acontece só com estadunidense. A Sânia falou, né, que ela também, ela tem que falar em crioulo lá. Pois. Quando eu teve a Jimena lá, no hospital, eles falavam para mim, era na crioulo, eu não... Sim, e pronto, e era o hospital, mas eu estava lá em Cabo Verde, então... Justamente. Então, eu fico imaginando, por exemplo... Eu tenho uma outra consideração também, baseado no que a Ana disse, porque é Pois não. assim, a questão da cultura negra e a cultura branca, principalmente nos países afro, como aqui. Eu sou muito hostilizada aqui em Cabo Verde, porque eles acham, né? Imagina, eu sou parda, eu não sou branca, por exemplo, o pastor Luiz tem uma coloração mais branca, né? Eu sou parda, eu sou a Não, morena. irmã, você se engana, não tenho branco. Eu sou... Ele é cor de rosa, né? Eu sou transparente, irmã. Você Sou transparente. nas veias. Olha, se eu te falar que a minha esposa de vez em quando toma um susto à noite, que eu levanto, minhas duas pernas parecem duas lâmpadas fluorescentes. Duas lâmpadas fluorescentes, exatamente. Todo vermelhinho, parece morango. Então, olha só a minha questão. Vocês acreditam que agora virou o contrário? O preto, que aqui me chama de branca, eles me chamam de branca. O preto, que aqui me chama de branca, branca dos cabelos finos, porque eles denotam também o estilo do cabelo. Então, aqui eles me chamam de branca do cabelo fino. Então, assim, eu sou maltratada nas filas, nas recepções, nos lugares públicos, porque para eles eu sou branca. Então, eles agora, essa cultura negra, ela passou a ser mais racista do que o branco para com eles, porque agora eles estão devolvendo o racismo dele. Então, eles não me tratam direito, eles me olham de cima para baixo, com aquela superioridade, que muitas vezes eu tenho que quebrar o gelo com eles. Eu disse, qual é, rapaz? A minha é cimabom, a minha é igual a você. E muitas vezes eu tenho que quebrar o gelo e eu não me considero branca. Imagina o pastor Luiz fluorescente nessa terra. Pois. Eu fico pensando na Ludmila, hein, Ludmila? Já passou por isso aí? Muitas vezes, pastor. Muitas vezes. Eu imagino. A princípio, eu vim com a ideia, a imaginação de que para eles é algo raro verem uma pessoa negra, porque aqui não vêm muitos estrangeiros passear, não é um país onde as pessoas fazem muito turismo, fazem, mas não tanto como os outros países europeus, e porque a Rússia também já não tá na Europa. E muitos é falta de simplesmente conhecimento. Eles pensam que nós somos sujos, não pensam que é uma cor de pele. Já chegaram a me perguntar se eu tomo banho todos os dias para ficar branca. Já chegaram a perguntar se em África tem água, por isso é que nós somos escuros, porque eles acham que nós somos sujos, não que nós somos que é uma outra cor de pele. Eles pensam assim e perguntam mesmo na África tem água. Aqui no prédio sempre nos perguntam por que nós tomamos banho todos os dias, pensam que nós queremos ficar brancos. Isso até é engraçado, é triste, mas é engraçado. São as coisas que a gente tem que ouvir quase sempre. E já nas crianças é diferente, porque a gente vê que, de certa forma, é uma ignorância da pessoa em geral, porque a Rússia é um país muito desenvolvido, aqui tem televisão, não é falta de televisão. As pessoas que vivem no mato, sim, a gente entende porque estão fora da cidade e talvez não venham, mas as pessoas que vivem na cidade, muito mais, fazerem esse tipo de pergunta, perguntarem se tem casa de banho. Já me pediram, quando você for para o teu país, para fazer foto com os animais na rua, porque na mente deles em África é tudo
em casa, todo mundo vive com os leões. Já me perguntaram se eu já abracei uma gorila, se já abracei um macaco. Perguntas de gênero. Então, é extremamente complicado. Quando essas coisas acontecem, você não sabe às vezes o que responder, não sabe como reagir, porque não estás preparado para receber tal pergunta. Pois, então, alguns eu acho que, de certa forma, é ignorância, porque a televisão para ver, as pessoas viram o presidente dos Estados Unidos que é escuro, e outras pessoas simplesmente não conseguem entender, porque eles são tão inteligentes, têm tanta tecnologia, tanta ciência, como assim ainda se questionam se isso é uma cor de pele ou uma sujidade? Como assim ainda fazem perguntas como tal, se eu me encontro com os animais, se eu durmo com um leão em África, porque na mente deles é assim. Então, são perguntas que não têm, sinceramente, cabimento. Ô, Ludmila, a minha esposa dorme com um leão. Principalmente depois que eu pego no sono, viu? Agora, é como o pastor falou, né? Quanto mais a cultura se acha superior, mais ela subestima a cultura que ela está próxima, né? Então, Desculpa. sim, desculpa, pode. Então, veja como a nossa realidade cultural, como o ser humano, a miséria do ser humano se desfez, né? Nós estamos hoje numa realidade miserável, quer dizer, o pecado nos levou a uma total separação de Deus. Então, o que acontece? Veja a beleza do plano eterno de Deus. Esse homem, esse ser humano que perde a sua identidade, porque qual é a identidade original? A identidade original era que ele iria ser eterno, como Deus é eterno, certo? É tanto que, veja aí o texto de Eclesiastes 3:11, eu vou pedir a Ana Maria Romero, que você acha aí Eclesiastes, Ana Maria? Ana Maria Romero, capítulo 3, versículo 11. Veja qual é o problema do ser humano. Ele não identifica-se com Deus mais. Ele perdeu, mas existe um elo perdido aí. Veja o que diz aí. Você achou, Ana? Achei. Então, lê para nós. Sim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sim, que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que acontece? Deus não deixou que esse homem perdesse o elo. A perspectiva da eternidade existe no ser humano, mas ele desconhece o Criador. Desconheceu o Criador, perdeu toda a concepção do que seria cultura, seria gerar filhos, relacionamento, perdeu, ele caiu na miséria, mas ele tem um elo perdido lá. E o que Deus faz? Deus, ele se torna homem. Quando ele se torna homem, ele vem para submeter-se a uma cultura. E Jesus vai abdicar da sua realidade eterna e vai se submeter a uma realidade humana, decadente, miserável, limitada. Percebe isso? O que diz Filipenses 2:5? Filipenses 2:5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o versículo 6, quem pode ler para nós? Ari, você está aí com a Bíblia, Ari? Grande Ari. Esse Ari canta que é uma beleza.
que você encontra aí? Filipenses 2:6. Abre o mic. Pode ler. Filipenses 2:6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele não usurpou o trono do Pai. Essa palavra usurpação tem a ver com trono, né? Não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele não usurpa o Pai. O que faz o príncipe, quando quer o trono, ele mata o pai, né? Ele mata o rei para... Né? Foi isso que aconteceu com o desejo de Absalão, foi esse, né? Ele queria matar Davi para assumir o trono de Judá, né? Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. O que mais? Continua aí para nós, o Ari. O 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele vai se esvaziar, ele vai se tornar em figura, e você sabe que essa palavra figura aí é a palavra ícone, é a mesma ideia lá da imagem. Ele vai se achar em imagem de ser humano e na forma de servo, e a palavra é escravo. A palavra servo aí, para o nosso português, é muito branda, mas no original é escravo. A palavra é doulos. Eu não sei se você já ouviu aí, por aí, qualquer dia desses. A palavra doulos quer dizer escravo. Ele não é um empregado, ele foi escravo. E aí, o que diz o 8? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o ato de vir até nós foi ter que se submeter a um sistema cultural, a um sistema político, a um sistema linguístico. Veja que o Senhor Jesus não falava grego antes, não, e nem hebraico e nem aramaico, né? Porque a Santíssima Trindade tem uma linguagem própria, né? Não vai pensar que o hebraico, Deus fala hebraico na Santíssima Trindade. Mas o que nós percebemos aí? Ele vai se submeter para revelar Deus na nossa humanidade. Ele vai ser igual a nós em todos os sentidos, menos na possibilidade de pecar. Ou melhor, ele poderia como homem pecar, mas isso aí é outro assunto, né? Então, o modelo missionário de Deus é fabuloso, só que é extremamente, veja, esvaziante. Por isso que o missionário ele vai ter que aprender a se esvaziar. Se ele não se esvaziar, ele vai ficar louco. Entende? Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai se esvaziar da glória. Veja, ele não vai perder a divindade, mas ele abdica. Você não vai perder a sua cultura, você não vai perder a sua natureza, mas você vai se esvaziar dela, quer dizer, no sentido de você vai ter que se anular muitas vezes para poder mostrar o evangelho em amor. Foi isso que Jesus fez. Imagine se Jesus não fizesse isso. Nós nunca iríamos conhecer a Deus. Existe uma frase, e essa frase não é tão ortodoxa,
mas é interessante, que diz assim, que Deus se fez homem para que o homem, ele participasse da natureza divina. Alguns dizem, os ortodoxos lá do Oriente dizem, Deus se fez homem para que o homem fosse tornado Deus. Não é essa a visão. Mas Deus se fez homem para que nós pudéssemos ver a Deus. Então, você quer ver a Deus? Olhe para o homem Jesus. Como é que ele viveu, como ele falava, como ele se relacionava. Jesus é um modelo nosso. Gente, então, boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Na paz de Cristo. Irmã Ludmila, boa Um abraço noite. apertado para todos. Queridos, um abraço para vocês.